Namastreta! Fala, pessoal. Seguinte, se você tá assistindo esse episódio do Namastreta, é porque você sobreviveu a 2 eclipses. Dia 25 do 10 e dia 8 do 11. E, para começar esse episódio, então, quero trazer para vocês a minha convidada maravilhosa, que muita gente já ouviu falar quando eu falo, vou na Marta, né? A Marta. Então, para descomplicar a espiritualidade comigo, nesse podcast aqui, tem um lado mas tem o treta, eu trouxe alguém para causar geral. Então, esse episódio é mais do que especial. Seja bem-vinda, Martinha. E aí, Ju, beleza? Tudo bom, gente? Vocês sobreviveram, né? Nós estamos aqui do passado, perguntando se vocês sobreviveram aí no futuro, porque realmente vai ser uma semana treta. Semana não, um mês treta, assim, né? Então, a gente já... globalmente, a gente já sabe que estamos num momento bem complexo. No Brasil também a gente está. E provavelmente você na sua vidinha também. Então, espero que vocês tomem boas decisões, né? Meu eu do futuro. E a gente escolheu um dia especial para gravar, né? Pré-eclipse. Eu brinquei, né? Uma escorpiana com ascendente escorpião gravando quando a gente entra numa lua escorpião. Então, Martinha, pra gente começar, eu sei que tem muitas pessoas que já te conhecem, né? Eu já falo sempre de você, mas pra gente falar sobre esse tema todo, né, que é florais, dragons, xamanismo, espiritualidade, queria que você contasse um pouquinho, né, da sua história, né, como é que, antes de você falar como é que chegou aqui, mas um pouquinho da sua trajetória. Bom, um pouquinho da minha trajetória lá no dia 26/9 de 82, quando eu nasci, já faço as contas. Bom, teoricamente eu vim numa família japonesa, né, totalmente mental, racional, e teoricamente eu nasci para ser uma engenheira, né, super organizada e com a vida feita como engenheira. E aí, de repente, a pessoa está aqui falando sobre xamanismo e dragão. Engenheira cósmica, talvez, né? Por aí. Então, foi um pulo, né, de você ter uma cultura bem rígida, né, e com padrões bem estruturados para você entrar nessa parte mais intuitiva, né, onde você já não tem ali uma regra. E eu acho muito engraçado quando eu atendo as pessoas racionais no começo, porque elas ficam, mas Marta, como funciona isso? Eu vou morrer? Não sei o quê. Calma. Não, mas eu preciso entender como tudo isso funciona. Relaxa. Não precisa entender, né? Não é por aí que você vai entender. Então, foi um salto, né? Porque aí eu fiz processamento de dados, depois eu me formei em arquitetura, trabalhei com comunicação, e aí depois eu virei terapeuta. Nossa, processamento de dados, arquitetura... Comunicação. Isso. Se a gente parar pra pensar, né? Olha que interessante você falando isso. Se a gente conectar tudo isso, é bem interessante, né? Porque processamento de dados, se a gente conectar com essa questão da espiritualidade, sim, é uma linguagem muito mais fácil da gente, né, entender, de explicar, né? Atualizar o hardware, atualizar o software, fazer download. Fazer download. Boa. Né? E aí a gente vai para a arquitetura, que tem essa questão também, né, de colocar as coisas no lugar, a beleza, que está conectado com a natureza. Tanto que uma das partes que eu ainda não larguei foi o Feng Shui, né, exatamente por isso. Então, eu faço atendimentos de radiestesia e Feng Shui. Eu falo radiestesia porque, assim, tudo é energia. Então, aí você não precisa ficar falando, mas Marta, é xamanismo, mas é dragão, mas não sei o que, falando, é energia. Boa. Resume fácil, né? Senão eu fico só, meu Deus, tem que começar do zero, aí a pessoa não vai conseguir. Então, falando, não, vamos lá por partes. É tudo energia, nós vamos fazer medições da sua energia e a gente vê o que pode te ajudar. Então, basicamente, assim, falando da 3D, né? Essa minha jornada 3D. Na minha jornada espiritual, aí já é um pouco diferente, porque eu sempre ouvi, e eu sou clareaudiente e clarividente, desde pequena. Só que, né, uma família super racional. Você está inventando, na sua cabeça. Ou o máximo que eu sempre ouvi, se você desenvolver sua espiritualidade, você vai morrer, sabe? Vai ser queimada na fogueira. E aí eu segurei muito essa parte da espiritualidade até aprender a apometria aos 18, quando
estava num processo obsessivo muito grande. E aí uma amiga veio e falou, olha, acho que você precisa aprender outras coisas. E aí foi quando eu comecei a aprender pela apometria, que é um estudo espiritual ligado ao espiritismo, mas não é espírita, é uma técnica. E aí, dali foi, né? Aí eu trabalhei 7 anos na Umbanda, depois foi as mesas sadiônicas, depois aí abraçou tudo. Essa é a jornada 4D agora. 4, 5D, né, que fala. E é legal ouvir, porque cada um, eu sempre falo isso, eu gosto de fazer essa pergunta, porque cada um tem a sua própria trajetória, mas eu sempre falo, esse background, né, essa experiência, tudo que a gente foi fazendo, né, esse nosso passado, ele vai somando para trazer a gente até agora, né, ao que a gente é. Então, um desafio, né, conheço a Marta desde 2016, assim, né, é bem legal, eu até vou contar rapidinho essa história. A gente se conheceu uma experiência xamânica, na verdade, né? Eu fui conduzir um trabalho que chamava Semeando Abundância, é um projeto lindo, incrível, que eu fiz com a Liz, uma amiga nossa em comum, e era no Cambará, que é um lugar xamânico. E aí a Marta foi, e essa experiência já foi uma experiência bizarra, né, Marta? E aí, desde lá, então, desde 2017, comecei a ficar mais próxima, enfim, passo com a Marta desde 2017, e é muito interessante, porque eu vi experimentando um pouco de cada uma dessas tecnologias, né? Dessas jornadas. Dessas jornadas, dessas tecnologias ancestrais, e que ajuda principalmente aí, eu acho que conectado muito com o que a gente fala aqui, que eu falo aqui no Namastreta, que é o autoconhecimento, né? Então, eu imagino, né, você atendendo pessoas racionais, esse desafio que é entender o que acontece, né, na 4D, 5D, essa questão da espiritualidade, com o concreto que a gente tem aqui, né? Então, conta pra gente, assim, Marta, vai, as pessoas que você atende, qual que é a maior busca delas quando elas chegam pra conversar com você, assim, você consegue? Normalmente, eu tenho uma coisa bem orientada, né? Então, assim, eu sempre busco pessoas que estão fora de si. Por quê? Porque a ideia é trazer ela pro plano divino dela, né? Que é diferente do que, né? O que aconteceu comigo nesse processo? Quando você tem um caminho, né, de alma, você tem algo, às vezes, coisas a aprender que às vezes você está fugindo. E normalmente são essas pessoas que eu venho buscar para devolver elas para o caminho, né? Falar, olha, então, né? Não sei, talvez, né? Depois que eu começo com um mapa astrológico. Só, olha, tem umas áreas aí de criatividade que você não está ativa e, né? Quem sabe olhar para cá. E você fala, nossa, eu criativa, não vejo. Liberar essa comunicação, né? Liberar essa comunicação, né, Ju? A cartinha lá 3, lá fala, ó, Ju, comunicação, né? Então, despertar as pessoas para, às vezes, talentos que elas não tenham ideia que elas têm. Então, o meu objetivo, quando eu atendo, é esse. Só que, óbvio, né? A espiritualidade também manda o que ela acha que precisa mandar, né? Então, às vezes, pode acontecer de você estar num destino que não é seu, você pode estar sendo alguém, né, o falso eu. Então, pessoas que, né, que no meu caso, que tentaram entrar no fit, né, da família para ser amado pela família, e falando, putz, não vai rolar. Então, né, e aí tem que quebrar essa casca para poder trazer quem você é e dar espaço para esse ser aparecer. E não é um caminho que você fala assim, olha, em uma sessão eu resolvi. Então, por isso que às vezes leva mais tempo. Por quê? Porque a ideia é realmente ajudar a pessoa a criar o espaço onde ela tem a capacidade de manifestar o verdadeiro potencial dela. E isso é legal, porque eu lembrei de uma frase agora que fala o seguinte: a vida não é um miojo pra você resolver em 3 minutos, né? Porque às vezes eu tenho essa sensação também, quando alguém me procura, às vezes, em alguma mentoria, alguma coisa, você faz uma sessão pra mim, mesmo que seja cura prânica, por exemplo, né, que é a energia. E vai resolver. Cara, não vai resolver, né? Tipo, tem um processo. Então, eu concordo plenamente com você, assim, e eu acho que é lindo esse processo. Eu vou falar por mim, né? Eu já estou nesse processo há muitos anos e cada vez é uma descoberta diferente e aí ajusta a rota, né? Lapida alguma coisa que precisa ser lapidado, né? Isso, porque
por exemplo, como eu atendi em centros, né, em vários centros, eu atendi essa parte da pessoa na urgência. Então eu te limpa o obsessor, tira lá, né, a nhaca da pessoa, tal. Aí o que acontecia? Daqui a pouco o serzinho de Deus está de volta ali, com o mesmo obsessor, com a mesma nhaca. Você fala, não é possível. De novo, com essa mesma nhaca. Então foi aí que eu entendi que eu queria trabalhar por esse viés, que é um viés que você não está ali na espiritualidade só pensando que, vou rezar pro padre para ganhar dinheiro, né? Ou não é uma coisa mais emergencial, que é o que a maior parte das pessoas imagina, sabe? Mas uma coisa de construção de consciência. Então, peraí, o que na minha consciência não tá legal? Que eu tô sempre gerando essa nhaca na minha vida, né? E eu via, assim, pessoas de 3, 4 anos passando sempre com a mesma questão. Eu falava assim, não é possível. Tá, tudo bem, ser humano, a gente sempre vai ter questão, mas, né? Sim. Pode mudar de vez em quando. E aí, a hora que nesse processo a gente vai entendendo que se a pessoa não se conscientiza, todo esse processo que ela cria na vida dela continua. E você pode ser o melhor dos terapeutas, pode ser, né, Começa com a consciência, né? Começa com a consciência. Então, por isso que eu sempre começo com um mapa astrológico. Mesmo que a pessoa não queira. Ela fala, mas eu já li. Eu falei, tudo bem, mas não é nesse... Eu não vou ler o seu futuro. É só para expandir um pouco mais a percepção, né? Isso, e para, às vezes, pegar partes ou pedaços que ela não tenha nem ideia que ela tenha capacidade. Porque, por exemplo, vou pegar o seu caso. Pode, vamos lá. Falar assim para você... Ju, você fica quieta, você não vale nada. Né? Isso não, né, hipoteticamente. Se você tem um mapa de comunicação, você nunca vai deixar isso sair, por mais que esteja ali no teu campo de energias e de potências. Você nunca vai reconhecer isso como a sua capacidade. E aí, nesse processo é onde a gente vai aprendendo a tirar toda essa situação para ajudar você a falar, nossa, é verdade, eu gosto disso. Olha, gente, eu fui meio que empurrada na comunicação e agora estou aqui. Olha como funciona esse tal desse processo todo de energia, né, e de lapidação, né? Só a prova viva disso, né, Marta? E é muito legal, porque assim, eu vejo muita gente conseguindo construir o sonho, construir o objetivo. E uma das coisas que eu sempre falo, que todo mundo, né, cristãos, muçulmanos, sempre esperam a volta do Criador. O Criador que vem salvar a humanidade e tal. Uma vez, quando perguntaram isso para mim, eu falei assim, cara, olha no espelho. Não tem Criador, você é o Criador. Se você não fizer, não vai descer Jesus, Maria, José ali no plano que eles estão para resolver os seus problemas ou para resolver os problemas da humanidade. Porque, na verdade, a humanidade precisa aprender a chegar no seu maior potencial, que ainda não chegou. Sim. Né? Então, a gente está brincando agora nos eclipses, mas porque todo esse processo que a gente chama de sombra é como se fosse um pinball. Então, você puxa... Vai, parece que está regredindo. Você fala assim, meu Deus, as pessoas estão malucas. Só que aí ele deu um estalo assim, pá, e aí você deslancha. Então, é mais ou menos esse movimento que vai acontecer. E Marte vai retrogradar. Então, ele vai puxar mais carga densa. Você tá achando? Você sobreviveu, tá assistindo o podcast, você tá achando que tava pegando? Se prepara. Agora ele já deve estar já deve ter mais tranquilo. Né? Isso, mas por quê? Imagina que a gente tinha um eixo de consciência, né? Isso como humanidade. Só que a gente precisa criar um novo eixo. Não existe como. Então, é como se te criasse um outro tufão, e aí esse tufão que você fala, meu Deus, está tudo errado, o que está acontecendo? Onde eu tô, onde é que eu vou, né? Só que isso gera um novo eixo. Então, para nós que estamos vivendo dentro do furacão, obviamente a gente vai achar isso tudo muito estranho. Apesar de fazer sentido. Mas daqui a uns 100 anos. Então, assim, lá em idos de 1800, uma pessoa de 1800 não viveria agora. Ela não conseguiria sobreviver.
E é mais ou menos o que está acontecendo agora. Então, é um novo salto de consciência para que as pessoas que estão aqui consigam elevar mais naquilo que a humanidade ainda não desenvolveu, que é a capacidade de amar e cooperar. Vamos repetir. Amar e cooperar, entendeu? E eu acho que é lindo a gente ver isso, porque se a gente olhar, né? Vamos aproveitar isso que você falou desse momento que a gente vive hoje, né? Se você observar, por trás de tudo que as pessoas têm feito, no fundo elas querem amor e cooperação. Só que por estarem conscientes disso, né? É a guerra pela paz, né? É meio incongruente, mas é por falta de consciência. Então, eu acredito nisso, e eu ouvi isso uma vez e fez muito sentido para mim, que a nossa maior tecnologia é a nossa consciência. Né? A consciência e o amor. A consciência e o amor, agora aumentou mais um. Duas tecnologias, consciência e amor. Por exemplo, vê quando passou aquele tufão em Orlando, na Flórida, né? Quer dizer, Orlando, Flórida. Apesar de ser horrível, porque, né, quantas pessoas ali tiveram problemas em Cuba, só que o que você vai gerar naquele momento? A cooperação, porque as pessoas vão ter que se juntar para reformar tudo. Ali, se um resolver fazer do seu jeito só e do seu umbigo, não vai resolver. Então, eles vão ter que se juntar. Assim, gente, a gente vai ter que se juntar. Ou a gente se junta ou a gente morre. É meio que isso, né? E aí você vai vendo que ali vai tendo uma recuperação exatamente porque o ser humano volta a ter consciência de que precisa ter essa consciência. Né? E não é no sentido de, olha, você precisa me obedecer, porque esse é o problema dos seres humanos, né? Sim. Tipo, cooperar é você me obedecer. Só que não, né? Só que não, né? Então, esse processo que tem acontecido agora é exatamente porque para a humanidade sempre foi muito difícil a consciência da cooperação, apesar de ser uma coisa que fez com que a humanidade conseguisse chegar até aqui. Então, é muito dual esse processo. E aí, nesse ponto é onde todas essas consciências, então, por mais que nós não conseguimos, não tem como falar assim, olha, eu tô vendo aqui, tirei a foto de um dragão passando. Um dia eu vou conseguir, mas por hora ainda não dá. Só as nuvenzinhas, assim. Né? Ou, por exemplo, no xamanismo, né? Os indígenas, os mentores primordiais. Por que eles estão nesse processo todo? Porque eles já têm a consciência de cooperação. Então, é como se eles estivessem ensinando para a humanidade, reestruturando ela para ela conseguir reaprender esse caminho de novo. Porque se você for olhar, qualquer outra religião, eu adoro todas, né? Mas elas voltaram muito para si. Então, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Mas a gente nunca pede pelo outro. Começa a segregar, né? Algo que é para unir acaba segregando. Acaba segregando. Então, olha, se você não for espírita, você vai para umbral. Se você não for católico, você vai para, né? E a ideia dessa nova geração não é essa. A ideia dessa nova geração é que tem espaço para todos, porque o universo é criativo. Então, a hora que você decide fazer algo que é da tua natureza, que é ali do teu mais profundo sagrado ser, você tem espaço para realizar. Gente, o universo é gigante. Tem espaço para tudo, né? Tem espaço. Só que a ideia é que a gente que criam na gente de nos apequenarmos é que, não tem. Você tá velha, Ju. Nem começa, né? Vai falar de espiritualidade num podcast. Você tá muito louca, né? Não faz isso, né? Então é sempre nesse movimento de nos apequenarmos e nos sempre desvalorizar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, que é a gente mesmo. Sim. Né? E é uma tecla que eu sempre bato nesse processo, porque senão, assim, é como se eu ficasse dando, nossa, olha, os dragões vão nos salvar, olha, o xamanismo vai nos salvar, olha, vai resolver todos os seus problemas e você nunca terá problemas na sua vida. Não existe. Até porque a gente acaba recriando, né? E até porque uma vez a Ana Vidal, que a que recebe um dos dragões, né, a co-criadora, ela falou assim, mas isso aí seria muito chato, vida. Então, às vezes, é bom você ter ali uma tretinha, porque, pensa assim, é igual o bambu. Ele cresce, 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 aí ele tem aquele momento de
tensão. Aquele momento de tensão gera estrutura para o bambu, e aí ele cresce mais um pouco. Se ele não tivesse tido aquele nozinho, ele poderia ter crescido menos do que ele pode crescer quando ele atinge aquele nó. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, para nossa consciência, a gente precisa dessas tretinhas. É que tem umas tretas que aí já não, mas... Umas que são pesadas, pessoal. Tem umas que a gente... É para o nosso crescimento, então Sim. é importante. Então não tem como falar que não. Mas, por exemplo, quando morre alguém, quando você perde um emprego, quando perde um relacionamento, tem uma crise natural dentro de você, né? Então isso é fato. Agora, você não ser você mesmo, aí já é um processo. Doloroso, né? Doloroso, porque você vive uma vida que não é o que você gostaria, e aí isso é muito complexo, né? Então, a ideia quando eu faço os atendimentos é sempre buscar essas pessoas, né? Porque muitas vezes, porque é um pouco do que eu vivi, então eu sei nesse lugar o que é isso, né? Sim. Então, e aí sempre nesse processo de buscar mais o que tem mais dentro de mim, o que mais né, o que mais é possível, né? Igual da barra de Access, né? E todas essas coisas elas vêm como base, como estrutura, e nem sempre não como uma devoção, como era antigamente. Então, olha, se você ficar ali rezando 50 mil Pai Nossos, 30 mil Ave Marias, você vai resolver a sua vida, né? Eu acho que tem um pouco de consciência que você precisa trabalhar ali, que é, poxa, mas por que sempre acontece isso comigo? E aí, às vezes, na Ave Maria, você não vai ter essa percepção. Então, é mais nesse sentido, né, de ajudar. E se você for ver nos dragões, vou puxar um pouquinho os dragões, eles apareceram na minha vida de uma forma muito engraçada. Esse aqui é o oráculo dos dragões, pessoal. Não sei que câmera tá, mas enfim. E a primeira vez que eu vi um dragão branco. E aí, naquela época, já tinha vários mentores, né, que conversavam. Aí e bastante trabalho. Eu falei assim, gente, deixa para outra pessoa. Tem muita coisa aqui, né? E aí eu né, me ignorei, falei, acho que eu estou inventando na minha cabeça essa história, né, não deve ser. E aí, um dia, uma amiga que já faleceu, que também fazia o curso dos dragões, que era a Mônica Rossi, ela veio e falou assim, Marta, você viu um dragão branco? Mas você precisa conhecer eles. Eu falei, mas eles quem? É o Dragon Light, da Ana Vidal, da Antoinette O'Connell, né? Eu falei, mas quem são elas? Como assim? Como assim? Eu falei, não, mas, nossa, tá muito corrido agora, né? Então, vamos deixar para depois, né? E aí, um dia, essa minha amiga, ela chegou a falecer por câncer, e aí ela falou, mas você vai lá, né, um dia? Eu falei, tá bom, eu vou, né, porque eu já estava... E aí, no dia que ela faleceu, eu lembro até hoje, que eu estava num elevador, e a gente estava conversando, e do lado dela um monte de dragão, fada, gnomo, unicórnio. Eu falei, meu Deus, esses bichos existem mesmo. Eu ali... Aí ela falou, então, Marta, depois você vai falar com a Ana e com a Anton, né? Aí você me promete. Você me promete. Falei, vou, pode deixar. E aí, nisso, fechou o elevador, ela falou assim, não, eu ia descer, aí ela falou assim, você vai descer comigo? Ela falou, não, eu vou ficar por aqui. Eu falei, entendi, ok. Aí ela só voltou para aquele espaço onde ela estava, fechou, e aí eu desci do elevador. Aí quando eu acordei, ela tinha acabado de partir, né? Eu falei, ok, Mônica, então eu vou fazer o que eu prometi. Porque eu falava assim, gente, não é possível, né? Unicórnio, existe unicórnio, não, tá de brincadeira comigo. Não usei nada, não usei né? nada, eu nem uso cogumelo. Né? Então, enfim... e aí fui conhecer a Ana Yento. A Ana Vidal, ela é jornalista, também terapeuta, fez vários cursos de healing, parapsicologia, ela morou muito tempo na Inglaterra. E a Antoinette, ela
ela é Irlandesa. Né? irlandesa, né, ela fez todo o processo de homeopatia da União Europeia. Então, teoricamente, agora ela está organizando também toda essa parte de florais e energia aqui no Brasil. Então, são pessoas muito sérias, assim. E que também, num momento que elas estavam... A Ana e a Anton, elas sempre trabalhavam com pessoas refugiadas. Então, a Ana trabalhou muito tempo com pessoas refugiadas de guerra, e a Anton, ela trabalhou com cavalos torturados. Então, eles usavam todo tipo de técnica. E a Ana fala, quando você chega ali, né, tem tudo que tiver à mão, você usa, né? Porque é o desespero ali naquele momento, né? E aí, uma hora, ela falou assim, gente, eu preciso de uma coisa um pouco mais rápida. Foco na missão. Foco na missão. E aí é quando aparece o primeiro dragão para ela, para ajudar no processo. E aí começa a trabalhar bastante o aspecto da energia, né, de como melhorar, né, na vida das pessoas naquele momento. E então ela, como trabalhava com animais, então os florais e os dragões também trabalham muito facilmente com animais, exatamente porque eles têm essa capacidade. Imagina que agora falando espiritualmente, tá? Não sei se acho que o povo entende. Tá. É assim, tem os anjos, arcanjos e os Elohims. Os Elohims são os engenheiros do espaço. Não, são os arquitetos. Então, são aqueles que fazem o projeto. E os dragões, teoricamente, são aqueles que materializam as coisas. São os engenheiros mesmo. Então, quando você falou da história do engenheiro, faz todo sentido. Né? E aí, nesse processo de formar o Dragon Center e tal, elas não se conheciam. Então, a Ana estava na Inglaterra e a Antoinette na Irlanda. E aí... Quando a gente fala das sincronicidades no Ritual da Prosperidade, é mais ou menos isso. Então, a Ana estava passando por ali, tinha uma amiga que ela comentou sobre dragão, e aí ela falou, olha, tem alguém que também comenta sobre dragão, vamos conhecer. E aí ela foi almoçar na casa da vizinha, e aí elas se conheceram ali na portinha, que ela fala. Até porque a sincronicidade é uma das formas de abundância, né? Que as pessoas às vezes não estão muito conectadas com isso, né, Marta? Sim, sim. E aí, né, nesse processo de sincronicidade, até no livro delas, elas contam como que foi todo o trabalho de bastidor da 5D, lá da 6D, para fazer essa conexão com as duas. E naquele momento, elas podiam ter falado, não quero. Só que elas aceitaram. Ainda bem, né? Por isso que, né, tem todo esse processo aqui. E aí foi a época que começou a receber vários dragões na Irlanda e na Inglaterra. Então, eles avisavam quando eles viriam, e aí elas recebiam os dragões ali. E aí hoje a gente tem por volta de mais... Olha, que agora a gente não está mais fazendo conta porque está descendo mais dragão. Mas por volta aí de 100 e poucos dragões, com certeza, fora elementais, né? E aí eu acho interessante porque eu falo assim, gente, é um universo que as pessoas não têm noção que isso existe. E aí eu fico pensando, todo mundo fica procurando vida lá fora, mas a gente não tem nem ideia do que existe aqui de espiritual. Sim. Né? E a gente não sabe nem lidar com essa energia que existe aqui na Terra mesmo. Porque alguma vez você já viu um elfo? Pois então, olha só. Eu sei que existe, mas eu ainda nunca... Quer dizer, conscientemente, acho que não. Pois então. E aí é onde eu fico pensando, eu falo assim, nossa, todo mundo fica procurando vida lá fora, mas a gente não tem ideia de como funciona espiritualmente a energia da Terra. Sim. Né? E aí, como funciona todo esse processo dessas dimensões que existem aqui, dos seres que existem aqui. E como a gente pode trabalhar com eles, né? Sim. E essa questão até você estava falando, né, dos dragões, eu ia te perguntar sobre os florais, mas você já entrou nisso. A gente vai falar sobre os florais dos dragões, tá, pessoal? Não é esses florais comuns que as pessoas estão acostumadas, né? Elas trouxeram tanto os florais, né, as essências, quanto o oráculo, não é isso? Não, então vamos lá. Só para só para quando eu falo de floral, não sei se também o povo já sabe, quando a gente faz um floral
do método de Bach, você deixa a flor ali, às vezes você põe um cristal e ali põe essência e você tira a tintura a gente chama de essência mãe. Você não vai pegar um dragão por ali, né? Bonitinho, No fofinho. Como treinar o meu dragão, né? Os filmes já contam um pouco, né, das coisas. Então, na verdade, eles emanam a vibração deles e aí aquela vibração fica impregnada ou na água ou em algum processo que pode acontecer ali. E aí essa vibração que é colocada, então, nos florais. Então, por isso que eles falam que é essências vibracionais, porque ele guarda a vibração daquela consciência. Então, a gente já não está mais falando de o produto químico, né, por exemplo, da flor. Então, por exemplo, eu não estou pegando as capacidades químicas da camomila de te acalmar. A gente está falando da consciência daquele ser emanando naquela energia. Então, vai uma partícula daquela consciência ali para energizar na sua consciência. Porque quando a gente fala de consciência, às vezes tem muitas ideias ou padrões ou processos de consciência que a gente acha que sabe, mas não sabe. Né? Então, a gente foi muito distorcido nesse processo, né? Então, uma delas, por exemplo, é amor. Amor hoje pode ser tudo, submissão, pode ser... Né? Então, relacionamento tóxico, né? Pode ser sofrimento, obsessão. Porque, às vezes, eu já vi tanta gente falando, mas, Marta, eu amo tanto ele. Falei, mas ele tá feliz com a outra, deixa lá. Mas eu quero pra mim. Libera, né? Então, que consciência é essa de amor que essa pessoa tá imaginando? Então, o apego, né? Então, também, né? É a distorção do que é a consciência. Sim. Por exemplo, quando a gente fala de amor, a gente fala de Pink Dragon. Pink Dragon. Ó, ele aqui, bonitinho. Relacionamentos. Né? Pink Dragon, a gente fala de amor. E o Rubi, né? Rubi quis vir. Ok. Então, quando a gente fala de amor, dessa consciência de amor, até a Ana fez o último workshop do Pink, que era de relacionamento. Era só para você cortar todas as conexões emocionais de coisas que você ainda não deixou para trás. Quando é o próximo para divulgar? Eu falei assim, meu Deus, isso é amor? Sim. Porque às vezes você tá achando que, por exemplo, aquele amor de 1500 que vocês prometeram amor eterno, você tá lá esperando até hoje e não sabe, né? Não, pode deixar sozinho, né? Então, isso reverbera, né, na nossa consciência. Então, por mais que você não saiba, uma parte da sua consciência sabe. E aí fica esperando esse serzinho lá de 1500 lá, que vocês prometeram um dia se encontrar. Sim. Então, e aí é interessante, falar assim, nossa, Pink, que trabalho de amor é esse, né? E aí, o desafio de aprender a viver com mais amorosidade, porque às vezes a amorosidade é um pouco isso, assim, às vezes você quer ter certeza, não, quer fazer com que as pessoas queiram as coisas que você quer, mas pra quê? Sabe? Você tá bom. Né? Então, hoje você vê muita gente, assim, querendo que a outra pessoa tenha a mesma opinião que você, querendo sobrepor, querendo, né? Eu esqueci agora como é que as pessoas falam, que é dar o troco. Não é dar o troco, mas é... A vingança, não? Não, ter a razão sempre das coisas, sabe? E às vezes você pensa que isso é amor. Não, olha, por isso que eu te amo, você... Não é amor. Então, assim, só para você ter uma ideia. E aí, quando eles vêm com essa vibração, trazendo a consciência do que é aquela consciência de fato. E não necessariamente no que as pessoas acreditam ou distorceram. Entendi. Né? Aproveitando isso que você tá falando, hoje antes de vir, né, pra cá, eu tirei 2 dragões. Saiu a magenta e o Orange Dragon. Vieram os 2. Vamos tirar, me veio agora de tirar uma carta para quem tá assistindo, ouvindo o podcast. Vamos ver qual é o recado.
Dragon Heart. Ai, que fofo! Meu, coragem, vai lá! Enfrenta. Né? Então, ele fala, porque estou aqui para acender a chama da bravura no seu coração. Com meu apoio, siga em frente sem medo. Né? Então, isso aqui também é amor. Sim. Né? Quando a gente faz as coisas com amor, a gente tem coragem. E a gente enfrenta, mesmo que... e é o enfrentar não no sentido de machucar o outro, não no sentido de bater no outro, mas no sentido... Eu vejo muito no movimento do Gandhi, do Mandela, né, que eram pessoas que tinham uma verdade dentro de si e para eles era uma amorosidade pura ali. E eles falam, tá bom, você quer me bater porque você não concorda comigo? É o que eu posso fazer, mas isso é o que eu acredito. E aí é a coragem. Sim. Né? Então, a energia da coragem é quando a gente acende essa força de fazer, mesmo que você não tenha certeza de que é isso mesmo. E aí eu acho que conecta, eu vou até, para quem está assistindo, já que nós estamos falando de essências vibracionais, paixão, né, tia? Para nós. Porque eu estava ouvindo isso, eu estava refletindo sobre hoje de manhã, né? Quando a gente tem paixão, né, e conecta com a coragem, a gente tem esse movimento, esse impulso de fazer acontecer, né? Eu acho que os Dragons, a primeira vez que eu vou contar isso, acho que a galera não sabe, então, revelações. Um dos cursos que eu fiz é o Dragon Coach, né? E é muito interessante porque é como usar essa energia também para co-criar, né? Para ter essa clareza. E para mim foi bem interessante. Hoje eu até deixei lá, falei, hoje eu vou fazer uma mandala ainda. Então, assim, eu nunca compartilhei isso, mas é algo que realmente eu gosto, eu acredito, né? E eu principalmente pra gente... Eu quero fechar os Dragons, porque eu quero entrar num outro tema. Mas, assim, às vezes a gente tem medo, né? Acho que tem esse ponto. O dragão foi trazido pra gente com uma imagem ruim, né? E, na verdade, não. Na verdade, o que foi o que a Marta trouxe, né? Eles ajudam a agilizar algumas coisas. E eu acho que esse é legal, Marta, pra gente talvez encerrar, dos Dragons, falar sobre o projeto da prosperidade, né? Que eles trazem essa questão do ritual da prosperidade que tem, de co-criar, né? Eu adoro, sempre faço e super funciona. O ritual da prosperidade, ele veio quando a Ana e a Anton estavam com problemas financeiros para continuar o projeto dos Dragons. E aí o Gold Dragon falou, mas qual que é o problema financeiro? Eu falei, não, vamos cocriar. E aí vem todo o processo do ritual dos Dragons para isso, né? Então, ali a gente faz todo um fórum, né? Para também fazer essa cocriação. E aí depois, só voltando àquela sua pergunta, primeiro vieram os florais, depois vieram as mandalas. E aí, as mandalas, elas foram, assim como tudo que é Dragon vai... né, crescendo. Hoje a gente está no módulo 8, que é o módulo sistêmico. Ele trabalha um pouco com sistemas familiares. E a ideia depois, eu sei que vai até a 9, até onde a gente sabe, né? Então, por enquanto, no nível de consciência. No nível de consciência, a gente está na mandala 8, mas indo para uma nona mandala. Legal. De Dragons, mais algum recado final, alguma orientação, alguma mensagem? Final, se bem que a gente já vai ser depois da live, né? Mas eu vou fazer o módulo 1 ainda em novembro. Tá. E o Dragon Coach em janeiro. Então, quem quiser fazer o Dragon Coach em janeiro para fazer o projeto do ano, para, né, dar uma ancorada e uma alavancada nos projetos. Acho que é bem legal o curso do Dragon Coaching. Ainda não tem data definida, mas eu sei que vai ser em janeiro. Boa. É muito bom. Martinha, então pra gente, né, eu agradeço, né, e sinto essa energia dos dragões agora aqui com a gente. E para continuar nesse papo, eu queria dar um pouco de treta agora. Né? Eu não sei se você pode falar muito sobre isso, mas acho que as pessoas ficam curiosas sobre as experiências que você falou, né? Às vezes a gente nem conhece o que tem aqui. Nunca vi um elfo. Gnon já vi. Mas enfim, né? Mas assim, qual que foi a experiência mais inusitada? Se você puder contar também, tá? Ou aqui você pode contar. A experiência mais inusitada, mais surreal que você já viveu
nessa questão da espiritualidade, de outras dimensões, enfim. Já que é para dar uma treta aqui e dar um tilt, às vezes a pessoa vai falar, como assim? Isso não existe, ela tá louca. Vamos lá. Então, eu também sou mestre reikiana no sistema do xamanismo, né? Xamânico estelar. Uhum. Que é pelo professor Nazareno Sabino, né? Então, ele que trouxe essa técnica pra gente. E aí, eu estava para o módulo 2 para fazer o mestrado. E a gente estava em Lucena, lá no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu tinha dormido. Aí, tal. Aí, quando eu acordo, eu vejo meu marido do lado. Aí eu falo, mas eu tô em casa. Aí eu tento mexer no meu marido não se mexe. Aí eu falei assim, ué, mas por que ele não tá se mexendo? Acorda, né? Nada. Aí eu tava em casa, assim, sentei na cama, pensei, mas eu não tava em casa. Eu tava no curso. O curso é no Rio Grande do Sul. O que eu tô fazendo em São Paulo? Mas antes eu não lembrava que eu tava no curso. Aí eu falei, cadê o meu corpo? Onde foi parar o meu corpo? Aí eu pensei assim, calma, respira. O que eu tava fazendo hoje? Eu preciso achar o meu corpo. Aí eu lembrei, o quê? Curso de reiki. Aí, pum, né? Porque você conecta com o seu corpo, tomando consciência onde ele tá. Aí quando eu acordei, eu falei assim, nossa, achei o corpo de novo. Essa foi assustadora, porque pra mim, eu não achava o meu corpo, né? Punk, né? Punk. Ou aquelas de... Sabe quando você dorme e tem aqueles desdobramentos? E aí eu falo, ok, vou voltar por corpo. Pum. Não voltei. O celular ativou. Ai, meu Deus. Até o celular ativou, gente, no meio da gravação. Será que faz sentido tudo isso aqui ou não? Eu não sei. Não okay. sei. Mas ela falou que tá de boa no meio, né? Boa, então tá bom. Então, os dragões estão bem, galera. Então, essa acho que pra mim foi a mais assustadora, porque, teoricamente, se você não acha seu corpo, é porque você já foi, né? Sim. Então eu falei assim, meu Deus. E aí aquela coisa bem de fantasma, assim. A produção tá meio assim, ó, arrepiada. Ui, será que... Ó, deu até calor, gente. Até daquela coisa de fantasma, de você mexer. Falou, marido, acorda aí, o marido lá dormindo. Ou será que o marido morreu? Fui eu, né? Então, exato. Eu falei, ai, caramba, onde que eu tô? Enfim, essa acho que foi a mais assustadora. Mas... tem várias. Tem mais alguma aí? Só pra... Essa foi boa, ri alto essa. Então, essa... Quando aconteceu, eu não gostei muito, mas depois que passou, aí... Mas você teve a sensação de ter morrido, assim? Sei lá? Sim, porque eu falei assim, eu vou, né, meu corpo, a alma foi voltar pra dormir em casa e esqueceu que tinha não tava em casa. Né? Enfim, foi meio assustador. Mas depois passou, aí eu fiquei bem. Mas outras experiências, assim... tem várias. Ela tá pensando, acho que essa daqui tá boa, as outras é melhor não contar, senão... Tem algumas. Tá, então vamos lá. Quando você pensa em outra, só porque como você começou falando do xamanismo, acho que vale a pena a gente já engatar nisso. Até para quebrar um pouco dos paradigmas, né, das crenças, dos medos que as pessoas têm. Explica pra gente um pouquinho o que é o xamanismo, como que funciona, né, para mim... É óbvio que é aquela coisa do sagrado ponto de vista, né? Sim. Existem várias formas de você ver xamanismo. Sim. E todas elas estão certas. Não sou eu que vou dar aqui, né? Sim. A minha palavra. Mas o xamanismo ele tem a ver com esse resgate às consciências ancestrais. Então, tudo que trabalha a consciência ancestral é xamânico por natureza. Tanto que xamã é uma palavra que vem das antigas curandeiras lá da Europa. Não tem nem a ver com aqui no Norte-América, nos índios norte-americanos, por exemplo. Uhum. Mas por quê? Porque a ideia é que
os antigos, eles tinham essa capacidade de conversar com os espíritos da natureza, coisa que a gente esqueceu. Né? E isso em todas as civilizações, você vê essa capacidade. Então, por exemplo, até no Japão, na verdade eu vim de Okinawa, né? Minha família é de Okinawa. Em Okinawa, eles chamam os xamãs de Yutas. E aí eu descobri depois, lá pra frente, assim, mas Marta, você é uma Yutá. Eu, quem? Por quê? Porque são pessoas que conversam com os elementais, os espíritos, trabalham com ervas e com a consciência das ervas, daquela sabedoria, para poder aconselhar alguém. Tá. Então, sempre esse trabalho de aconselhamento, de cura, né, de conexão, que é uma coisa que, no fundo, tem aí volta um pouco para a astrologia, mas quando a gente trabalha no mapa, é um jeito também da pessoa se conectar com o tempo natural dela. Tá. Porque a gente está muito conectado a um tempo que não é natural. Né? Esse principalmente calendário, esse tempo, ele não é natural. Então, quando você trabalha no xamanismo, é como se você fosse se reconectando com o seu tempo natural, com a sua sabedoria natural, com as coisas que, às vezes, tem coisa que você precisa de mais tempo, tem coisa que você precisa de menos tempo. Aí, só que lá no seu racional falou 10 horas para cada coisa. E aí você fica... Então, o xamanismo, ele tem essa capacidade de ajudar você a reconectar com aquilo que é mais natural em você. E aí, por isso que, né, também vem o xamanismo como apoio para esse processo, exatamente para que a gente consiga retornar ao que nós somos mais naturalmente. E essa conexão porque para mim, eu não sei se está certo ou não, tá? Mas para mim, toda vez que um pouquinho que eu estudei do xamanismo, né? Alguns trabalhos que eu já fiz, tem muito essa questão da conexão com a natureza, né? Por que basicamente tem essa conexão com a natureza? Essa sabedoria da natureza, que eu falo que às vezes a gente esquece, né? Que nem você trouxe o exemplo do bambu, né? A gente não olha e entende o crescimento, como que funciona, né? Se eu quero um fruto diferente, eu preciso cuidar das raízes. Como que é essa questão da natureza? É porque basicamente você é a natureza, né? Você faz parte dela, né? Você não é o predador, né? O domínio, né? Vou sair cortando árvores aí. Não, e basicamente, por exemplo, se você não se alimenta, se você não bebe água, se você não respirar, você não está mais aqui. Então, só que é interessante como o ser humano, a racionalidade dele faz de uma forma que ele consegue achar que ele não precisa de nada disso. E aí é onde eu acho que é legal essa volta do xamanismo, exatamente porque ele faz você tomar consciência que você é parte desse todo. Então, por exemplo, se você não cuida da água que você bebe, você não vai sobreviver. Se a gente não cuidar do ar que a gente respira, a gente também não vai sobreviver. E a gente faz parte desse ecossistema. A gente não é aqui um ser à parte que não precisa de nada disso. Né? E às vezes o quanto de desrespeito que a gente lida com essas coisas. Então, tinha até um trabalho da Louise Hay que ela falava para você agradecer o ar que você respira, né? A gente agradece o ar que a gente respira, né? Sim. Só que se não tivesse esse arzinho que você respirasse, né, não estaria aqui. Não estaria aqui. Né? Então, eu acho muito legal a ideia do xamanismo, porque ele volta a tua consciência para que você não saia do seu umbigo, né? Saia de você achar que as coisas precisam girar ao seu redor, mas você é um organismo que faz parte desse processo e que você também contribui para esse organismo. Então, são dois movimentos muito diferentes, né? Porque uma é como eu quero tudo e outra, peraí, eu fazendo parte desse organismo, como é que eu posso contribuir para essas pessoas, para essa sociedade, para esse ecossistema, para esse meio ambiente. E aí as pessoas começam a tomar mais consciência das atitudes, né? Então, peraí, se eu jogar o lixo aqui, eu vou esperar o tiozinho ali para catar. Não, né? Guarda aqui. Então, às vezes são atitudes simples que você começa a tomar consciência e aí você entende o impacto
da sua atitude dentro desse ecossistema, né? Então, eu vejo o xamanismo muito nesse lugar. E também naquele ponto de você nascer para o mundo, né? Então, você sai daquela questão de pensar em unidade só a sua família, para você pensar em unidade as pessoas do planeta, como todos os irmãos. E não só, tipo, você não é meu irmão. Você não tem meu sangue, esquece, não né? Não tem meu sangue, não te considero. E, na verdade, todos serem uma parte de um todo, né? Você estava falando isso, me veio uma coisa agora aqui, que tem uma música xamânica, né? Que fala isso, né? De todos somos um, né? Eu não lembro agora, porque faz tempo que eu cantei e toquei essa música. Mas, e eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? De forma geral, as pessoas falam muito isso. Mas falta, acho que, mais ação, né, Marta? Assim, mais praticidade para... Assim, tipo, por exemplo, você falou, eu vou jogar aqui e vou esperar que o cara recolha. Não, por que eu já não tenho essa consciência? E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho do tambor, né, conectasse com essa música também, mas eu quero só fazer outro momento de treta aqui, que eu vejo, e eu me incluo nisso, né, que existem níveis de consciência, né, então, acho que hoje, como humanidade, né, pensando globalmente falando, eu acho que a gente nunca teve um momento tão desafiador desse ponto de vista, porque, até como a gente falou um pouquinho antes, né, tem existido tantas guerras para ter paz, porque a gente simplesmente não entende que a pessoa que está aqui ao meu lado faz parte de mim, né? Eu não gosto de você, então eu vou te amaldiçoar, esquecendo que o que eu planto eu vou colher. Então, acho que assim, hoje, e ainda mais, né, se você sobreviveu, tá assistindo esse podcast, eu acho que mais do que nunca a gente ir para as ações do dia a dia, como a Marta falou, né? O amor é uma das tecnologias mais poderosas que a gente tem. Então, como é que a gente também pode usar essa sabedoria ancestral, né? Toda essa conexão do xamanismo com a natureza e nas nossas atitudes mostrar amor, mostrar a nossa consciência, né? Em vez de brigar com alguém que acredita em algo diferente, então, qual é o ponto de vista dessa pessoa, né? E aí, consequentemente, acho que a gente criaria realmente um mundo melhor. E não aconteceria, por exemplo, que aconteceu uma pandemia. A gente sabe que astrologicamente tem toda uma combinação aí, mas se a gente parar para pensar, aí uma percepção minha, tá? Daí eu deixo contigo depois. A minha percepção a gente, como ser humanos, como espécie, né, como raça, a gente acha que, de forma geral, que nós somos soberanos. Então, eu mato um bichinho para comer, eu derrubo uma árvore e tá tudo certo. E aí vem o planeta Terra, né, uma sabedoria maior, divina que a gente está falando aqui, e coloca um vírus e a gente vê que simplesmente, se eles quiserem, eles podem fazer assim, no estalar de dedos. Então, para causar um pouquinho de treta, eu queria saber qual que é a sua percepção sobre isso. Eu sei que eu abri bastante, mas enfim, que eu penso dessa forma, assim, sabe? Eu fico refletindo sobre isso. Como é que eu, como indivíduo, posso ser uma influência positiva para que tanto a minha vida melhore, semeie essa expansão de consciência e, consequentemente, um bem-estar amoroso para mais pessoas, sabe? Eu acho que a parte da pandemia era algo meio programado, assim, entre aspas, né? Dependia muito do nível de consciência de como estaria a humanidade, as pessoas naquele momento. Porque nos ciclos astrológicos, 2017 é quando entra Saturno, e Saturno ele tem a ver com essa questão dos encerramentos, da limitação, né? É aquele pai chato que fala, vou cortar seu videogame. Basicamente, por isso que a gente chama, nos bastidores, a gente chama ele de Chaturno. Tá. Então, são 35 anos regidos por um pai chato que vai cortar o nosso videogame. Brincadeira. Bom. Mas é mais ou menos isso. Então, 2017 foi quando ele começou a regência, e aí 2020 é quando vem a questão da pandemia. Porque esse eclipse era o Saurus 147, se eu não me engano, e ele passava bem em cima da China. Então, tudo que estava negativo e escondido por lá ia aparecer. Não estou falando que a culpa é dos chineses, não, por favor, não é isso. Mas iria ser lá. Por quê? Porque toda essa energia das sombras precisava ser limpa e transmutada. Uhum. Então, assim, é claro, né?
é muito triste as pessoas que morreram, todo o processo que aconteceu. Mas é bom também no sentido de que a humanidade precisava perder essa arrogância, né? De ser todo soberano e não precisa olhar para o lado aqui. Porque o que a pandemia exigiu? Cooperação. Que a gente olhasse para o lado. Então, agora não era só mais uma pessoa que podia usar máscara e outra não. Cara, se todos não cooperassem, não usassem máscara, não ia ter jeito naquele momento. Né? Então, são processos, não exatamente de um pai que vem para punir a gente, né? Não é isso, apesar de eu ter falado de Saturno como punição, mas não é uma punição, mas é uma construção de consciência. Então, assim, eu vi alguns vídeos do Bill Gates falando disso, e ele pôs a fotinha do coronavírus lá. Aí, tanto que falaram que foi ele que distribuiu o coronavírus por causa daquele vídeo. Mas, na verdade, é porque isso era uma coisa que já era praticamente esperada. Porque você tinha no momento, né, onde você tinha várias pessoas transitando por várias partes do mundo, e ele falava, nós não temos um plano sanitário caso alguma coisa dessa aconteça. E ele já estava chamando a atenção. Então, é aquela história, né? Como não fizeram, a gente pagou o preço de não fazer um projeto sanitário global. Que é pensando, somos um, entendeu? Então, porque ali não adianta só pensar, mas no Brasil é bem longe da China, entendeu? Só que não, né? Só que não. Então, a ideia de pensar o quanto que é, né, o efeito borboleta, né? O quanto que uma borboletinha aqui que bateu a asa causou um tufão ali, é muito real, porque foi uma questão que aconteceu ali que espalhou, né? E que todos nós fazemos parte disso. Então, nós, como humanidade, como consciência, nós também contribuímos com isso. Sim. E aí o desafio como você vai contribuir com isso? Né? Então, não de procurar culpados ou não culpados, mas o fato é esse, e aí como você vai cooperar? Brigando com todo mundo? Né? Então, essa é a questão hoje que é colocada. E, para mim, eu vejo muito nesse movimento de... É como se a gente estivesse expulsando as sombras, né? Então, aí nesse processo, o que de gente apareceu com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, estresse, né? Estresse. Então, foi um período que foi purgatório, né? Expurgando as coisas. E, teoricamente, esse período terminaria, eu não sei, eu ainda acho que tem bastante tempo ainda, mas 2023, 2024 alivia um pouco, porque Urano sai de Touro, e aí ele dá uma aliviada, mas só os geminianos vão ter problemas a partir dali. Outra história. E a gente vai começar a ter, pelo menos, uma dança das cadeiras coletivas ali no sentido global, para buscar lideranças mais apaziguadoras e não lideranças mais limitadoras no sentido de, olha, eu só vou pensar aqui no meu quadrado e o seu quadrado... Problema seu. Problema seu. Então, precisamos de lideranças globais que pensem no coletivo. Então, vão começar a surgir essas lideranças de novo. Por quê? Porque é uma necessidade global humana. Se a gente não tiver líderes capazes de se conversar e pensar no bem coletivo, principalmente no meio ambiente, a gente não vai sobreviver. E, basicamente, o coronavírus foi isso. Um recadinho, né? Foi só um recado, né? Porque se você for ver, eles tiveram que juntar todo mundo lá, né, na ONU. O que faremos, né? Das ações para a parte da saúde, eles tiveram que conversar. Então, cada vez mais esses movimentos coletivos de países vão acontecer
e os seres humanos vão ter que começar a trabalhar e aprender a trabalhar mais coletivamente. Que aí a gente volta, né, e fala da ancestralidade, como que era a comunidade, né, o coletivo, cada um, que eu acho que hoje até as famílias, né, a gente foi direcionada para segregar, né, então você tem que sair, ter sua casa, morar sozinha, não sei o que, tal, essa independência, né, que se a gente para pensar, existe um contexto de comunidade, né, que se a gente realmente aplicar, fica muito mais fácil a vida, né? Eu fico brincando, né? A gente tem uma comunidade, uns amigos, e aí eu falo, meu sonho é mudar logo, e aí tem alguém que adora cozinhar, né? Então, eu gosto de cozinhar também, mas, cara, se tem alguém que gosta de fazer aquilo, vai fazer para todo mundo, por que todo mundo precisa fazer, sabe? Então, assim, é esse contexto de fazer aquilo que a gente tá falando, né? Fazer o que você tem paixão, o que você gosta, servir o outro. E aí você vai criando primeiro, né, no ambiente micro, e aí vai expandindo isso pro macro, né? Então, eu super acredito nisso. E esse tambor aí, quer fazer? Já que você tá falando de xamanismo, né? Eu tenho 2 perguntas bem importantes para te fazer, mas aqui eu não quero perder o contexto do xamanismo, a gente entrou ainda já, mas... A gente pode fazer no final. No final? Aí, porque aí a gente faz uma conexão com Gaia. Fechado. Né? Já que a gente está falando de planeta Terra. Né? Boa. Martinha, uma pergunta que me veio. Para alguém que tá ouvindo, por exemplo, tá assistindo podcast, tá ouvindo e tá falando, mano, que é isso, cara? Que assunto mais maluco, né? Por onde que eu começo, né? Para alguém que é leigo, vamos dizer assim, que nunca ouviu falar de espiritualidade, de expansão de consciência, qual o primeiro passo? Eu tenho uma sugestão aqui, uma opinião minha, que eu vou contribuir, mas eu quero ouvir você, né? Qual seria o primeiro passo para a pessoa realmente começar a entrar nesse mundo de espiritualidade? Olha, é muito engraçado, mas eu vou dar uma resposta bem biscoito Da sorte. Que eles falam que quando você está pronto, o mestre aparece. Uhum. Mas é pura realidade. Por Tá. quê? Às vezes, você vai precisar de um tipo de conhecimento que é de uma linhagem X. Tá. Às vezes, você vai precisar de um tipo de conhecimento que é de uma linhagem Y. E... às vezes o que serve para mim pode não servir para você. Sim. Né? Então, por isso que às vezes trabalhar com consciência é muito complicado, porque no passado punha todo mundo dentro da igreja e fala, ok, vamos dizer amém, Jesus, e resolver o problema. Uhum. E a gente sabe que com consciência não funciona assim. Sim. Então, o primeiro movimento, normalmente, é buscar aquilo que você gosta e o que você ama. Então, por exemplo, se você gosta de cristais, às vezes tem grupos que estudam cristais, né? Que fazem trabalhos com cristais há anos, né? E você pode se associar a um grupo desse. Se você gosta de tarô, vai buscar alguém que estuda tarô. Então, eu não gosto muito de falar para as pessoas que tem uma linha que você começa aqui, aí vai terminar aqui, e aqui você vai ser o grande mestre. Não existe isso, né? Para mim, eu vejo sempre Sim. como um aprendiz. Sim. E a gente sempre está aprendendo, sempre está desenvolvendo, sempre está crescendo. Então, cada técnica que aparece, cada processo que aparece, ele vai agregando mais percepção em algo que é importante para você. Então, por exemplo, às vezes você vai aprender só uma parte de uma técnica, às vezes você vai ter que ficar ali mais aprofundadamente, né? Então, e só você vai poder sentir isso. Não tem como eu chegar para alguém e falar assim, olha, você vai ter que fazer todos os graus. E isso, nossa, é terrível, porque na racionalidade humana, a gente fala, mas espera aí, eu não vou ter que fazer a primeira série, a segunda série, a terceira não série. Não tem lá, né? Até terminar na faculdade lá para receber meu diploma. Eu falei, pois é, amigo, não. Essa historinha aí, não. Né? Então, eu sempre recomendo buscar aquilo que você tem afinidade. Né? Ou que às vezes você é chamado. Então, nas sincronicidades, às vezes sempre vai ter aquela amiga maluca que fala assim, não quer um chá? Vai na Marta! Né? Senta aqui, vamos conversar. Né? E às vezes você pode ter uma experiência, ou insight, ou uma coisa importante, e aí você começa a caminhar naquele processo. Então, eu acho isso muito... É um movimento muito de respeito a si mesmo. Sim. Né? Porque ali você não está querendo ser
o espelho de alguém. De alguém. Você tá primeiro para descobrir quem você é. Sim. E essa é a diferença. Eu acho super válido o que você falou. A minha sugestão, né, que eu falei que eu concordo com tudo que você falou, assim, mas não. E a minha sugestão eu falo, pessoal, não sei por onde eu começo, por exemplo. Ju, não consegui achar isso que a Marta falou. Eu sempre falo, faz um mapa astral. Porque, pelo menos na minha experiência, das pessoas que eu conheço, né, aquilo que você falou, eu começo fazendo atendimento com mapa astrológico. Aquilo te dá um mapa, né, de quando você nasceu, como estava o céu, quais são, né, ali as suas características, quais são os seus desafios kármicos. Então, pelo menos na minha experiência e de algumas pessoas que eu acompanho, eu acho muito válido, né? Então, mas é que tem pessoas que para elas até é difícil até elas aceitarem o mapa. Então... faz sentido. Como assim? O mapa do dia que eu nasci, né? Tá louca? Mas e o outro que nasceu no mesmo horário? Eu falo assim, então, você fala, respira fundo. E por isso que é importante, porque senão, se a pessoa está lá para te testar, já recebi bastante gente que está lá só para testar. Uhum. Não rola. Porque a pessoa não traz o que é mais importante, que é ela no atendimento. Sim. Né? Então, ela tá ali para testar. Olha, vamos ver se ela sabe mesmo o que é Vênus na casa 10. Tipo... Peraí, né? Entendeu? Então, às vezes, é importante a pessoa ter esse movimento de que ela está indo por algo importante para ela. Uhum. Né? Mais do que falar assim, mas Marta, quando que vem meu namorado mesmo? Cadê a... Né? Vão me chamar para o trabalho daqui 10 dias, né? Você fica assim... Então, por isso que às vezes eu espero as pessoas, porque tem muita gente que tem esse movimento, ainda mais com coisa de WhatsApp, né? Que a internet deixa tudo muito rápido. Então, as pessoas, elas querem assim. E aí você fala... Não. Né? E aí, por isso essa coisa de conectar com o tempo natural, porque às vezes não é o seu tempo. E aí... por exemplo, você poderia, se você esperasse mais um pouco, você ia estar mais amadurecida para aquela experiência, e aí você tenta fazer enquanto você ainda não está amadurecido. Óbvio, vai vir, mas aí às vezes o desafio fica maior do que se você esperasse o tempo das coisas. Então, muitas vezes você fala assim, mas por que demora tanto? Eu falei, porque tem um amadurecimento natural, é igual o bebê. Se você tirar ele antes dos 9 meses, ele pode ter problemas. Então, às vezes, você está nesse processo de amadurecimento e algumas sinapses aí, algumas coisas precisam amadurecer dentro de você para você estar pronto para esse processo. E aí, às vezes... Né? Tem gente que tem dificuldade de aceitar as situações. Então, por isso que normalmente vendo essas pessoas, que eu não coloco ali o mapa astral como primeiro, porque às vezes a pessoa ela fica ali olhando e fala assim, eu não estou entendendo nada do que ela está falando. Não, mas eu acho interessante isso, porque quando eu fiz o meu primeiro mapa, foi em 2012, isso já faz 10 anos. Foi muito interessante, porque eu tenho ele gravado, e aí eu ouvi ele há pouco tempo atrás. Quando a mulher falou, eu falei, não faz sentido. Tipo assim, é isso que você tá falando, assim, mas ok. Porque na minha consciência aquilo não fazia parte. Hoje é muito engraçado, porque tudo que ela falou eu vivo hoje. Tipo, você vai trabalhar com comunicação, né? Aquela coisa toda, né? Essa questão da espiritualidade é muito forte e tal. Eu tava iniciando esse processo. Então, isso faz muito sentido, porque eu passei por essa experiência. Mas é interessante isso, né? E também outra coisa legal que eu acho, assim, de uma experiência interessante quando você também aprende, quando tem, né, esse clique, você fala, nossa, era isso, como eu não... Putz, por que eu sofri tanto por isso, né? Por que eu insisti... Isso acontece. Direto, né? A pessoa sai do atendimento e fala assim, ela é louca. Acho que não deve ser. E aí depois daqui 8 meses ela fala assim, Marta do céu, eu voltei aqui. Falei, ok. Me conta, né? E aí, né? E aí? Então, não é, e não é porque nós somos gurus e sabemos de tudo, não é isso. Mas existe aí a coisa do processamento de dados, né? Da lógica das coisas no mundo espiritual. Sim. Então, as coisas têm um movimento no mundo espiritual que a humanidade ainda não tem ideia que funciona assim.
E se tivesse ideia e entendesse que é um algoritmo lá, e quando você entende o algoritmo da espiritualidade, você fala assim, agora eu vou me programar melhor. Eu vou mudar, vou atualizar meu software, vou fazer outro download, né? Aí você para de ficar brigando com aquilo que às vezes é o teu ego que fica querendo. E aí, na verdade, são trabalhos mais de uma outra consciência de dimensão que você precisa aprender a receber e a integrar, né? Sim. E aí, quando você começa a fazer isso, é a hora que você começa a realizar mais coisas. Então, teoricamente, né, vai no trabalho, que isso é dos mestres ascensionados, que é você sair do pequeno eu para o grande eu. Então, você sai do pequeno ego, que está ali olhando só para o umbiguinho, para o eu maior, que é aquele eu que tem essa consciência onde tudo faz mais clareza. Sim. E, teoricamente, quando eu faço esse trabalho do mapa, é o trabalho para ir desbloqueando, para você conseguir tomar mais informação do teu eu maior, né? Do eu superior. E aí, quando você começa a ter mais facilidade, capacidade de conexão, você sai de enrascada. É aquela vozinha que fala assim, você tem certeza que você vai ali mesmo, né? Ou não, vai que vai dar certo. Então, às vezes as pessoas falam que isso é intuição. Sim. Eu leio como essa consciência maior, que no nosso corpo físico a gente não tem capacidade de manter toda essa consciência maior, porque o nosso corpo ainda não tem suporte energético para tanta energia. Então a gente vai recebendo aos pouquinhos, aos gotinhas, né, aos picadinhos, essa consciência. E aí é onde você vai conseguindo descobrir né, os seus talentos, o que você veio realizar, qual é o seu caminho, por que as coisas estão do jeito que estão, né? Então, não é que eu sei, é porque quando você vai para o superior, é igual assim, você vê numa dimensão. Então, se você vê numa dimensão, você só vê uma bolinha aqui, né? Só que, se você vê em outra dimensão, você vê uma outra coisa. E o eu maior, ele vê em outra dimensão. Sim. Então, fica mais fácil de enxergar, por isso que fica mais fácil de tomar decisão. Sim. Só que esse exercício de você conseguir sair do seu ego e ir para essa consciência superior é um trabalho que é o dia inteiro. Tem que limpar, limpa a crença, limpa um monte de coisa para conseguir chegar nesse processo. E é onde ainda não temos totalmente com uma liberdade maior a capacidade de fazer isso com consciência, sabe? É a famosa frase do orai e vigiai, né? Também, não é? Não, são níveis de consciência do seu... Por exemplo, você tem o nível de consciência emocional, nível de consciência físico, né, búdico, átmico, e lá no fundo para o Criador. É essa consciência, só que quando você tem problemas aqui no seu corpo físico, mental... a energia não chega até... A informação do átmico não consegue chegar. E aí é onde a gente tem que limpar as desobstruções, senão você nunca vai receber a informação do Criador. Entendi. Então não é só o que eu quis dizer com orai e vigiai, não é só uma questão de eu estar consciente e trabalhar meus pensamentos e minha mente, é porque tem algo ainda além disso, né? Sim, na verdade é você permitir, às vezes porque o teu ego pensa, eu sempre fui... medrosa, então, né, o meu ego já tocou que é medroso, né? A gente fala da coragem, né? E aí, só que o seu eu superior é super corajoso. Quando que esse corajoso vai entrar? Quando é que conecta, né? Quando é que conecta? Quando você solta que você é medroso. Aí o corajoso vem. Entendi. Entendeu? Só que se você tá ali no seu ego menor, achando que você é medroso, o corajoso não conecta. Entendi. Entendeu? Olha, depois, se você estiver ouvindo, assistindo, volta, escuta de novo. Esse é o bom da tecnologia, né? Não entendi, manda comentário, manda... O que é esse negócio aí que a Marta falou e tal? Ô, Marta, você tava me vindo uma coisa aqui. Quando a gente fica, às vezes, né, a gente entra nesse processo de autoconhecimento, né, de espiritualidade, tudo isso, você falou de uma coisa que é legal, que eu conecto com
com o discurso do Steve Jobs, que ele fala que a gente só consegue ligar os pontos depois. Como que a espiritualidade explica isso, assim? Porque é tudo criativo. Então, assim, tinha na meditação que eu faço lá da Rede Cristalina, antes eu tinha um vídeo que eu achava muito legal, que era desses de talento, né? Então, tinha lá 3 juízes e a menina foi lá desenhar. E aí ela estava desenhando tal, e vários riscos assim. Daí terminou o tempo, ninguém entendeu nada, todo mundo deu 0 para ela. Aí ela baixou, ficou meio chateada assim. Aí ela só virou e aí tava perfeito. Dá para ver direitinho a silhueta, né, e todos os detalhes. E aí todo mundo ficou assim chateado, tipo, nossa, eu dei 0 para ela, mas tá lindo. Só que porque o ponto de vista tava errado. Então, às vezes, a gente não entende o Criador ou as nossas criações porque a gente está num ponto de vista errado. E o Criador, ele é criativo, então ele desenha de onde ele quiser, ele não precisa... na arquitetura, né, por exemplo, ele fala assim, tá, mas como que você começa a desenhar o rosto? Tinha gente que começava a desenhar pelo buraquinho do nariz. Porque ele quer, ué. Né? Então, não, vou fazer ali primeiro uma bolinha, né? Não, ele desenhava pelo buraquinho do nariz e aí fazia todo o rosto da pessoa e ficava perfeito. Então depende do ponto de vista, né? Depende de cada um, né? As criações, elas estão num plano que no nosso racional não funciona desse jeito. Então, por exemplo, quando ele estava criando aquele desenho que ele estava começando pelo buraquinho do nariz, no plano mental dele já tinha o desenho. Então, ele já sabia como fazer, mesmo não tendo as estruturas, ou mesmo você não enxergando as estruturas. Entendi. Mas estava lá. Nossa, e olha que legal. Eu tenho estudado muito, né? Até depois que eu fiz o Dragon Code também, toda a parte que eu estudo, né? De criar chat, de materializar as coisas. E eu tenho estudado alguns vídeos também que falam dessa questão da vibração e tal. E aí você falou a questão do racional e da lógica. E é muito legal, porque tudo isso que você falou é um desafio para nossa mente. Porque... Tá, como é que eu posso criar uma coisa assim num estalar de dedos? O meu racional, ele não entende isso. O meu racional, ele quer um planejamento certinho, né? Então, imagina, eu trabalho com uma parte do meu trabalho é isso. E aí, até eu entender aquela frase, o universo me surpreenda, né? Positivamente. E ainda assim, mesmo com isso, eu tenho que ficar muito atento. Por isso que eu falei do orar e vigiar. Porque a hora que eu tô no processo de cocriação, senão eu quero fazer tudo planejado direitinho, e aí eu falo, cara, eu tô bloqueando o processo, porque às vezes a obra que o criador tá fazendo é de outro lado, assim, né? E eu acho que isso que às vezes também dá um tilt na cabeça das pessoas, porque a nossa lógica não consegue explicar muita coisa, né? Não. Aí por isso que às vezes eu falo, deixa só eu ser racional fazendo conta. Deixa lá, faz as contas, a contabilidade. E beleza. Beleza. Agora, tomar a decisão da vida, se você usar seu racional, talvez vocês... Porque o nosso racional, ele só tem capacidade de usar modelos. Repetir, então, né? Repetir modelos. Então, por exemplo, eu tenho o modelo da minha mãe, vou repetir o modelo da minha mãe. Eu tenho o modelo que eu aprendi ali, vou fazer o modelo. Então, o nosso racional, ele não tem a capacidade de pensar um modelo diferente. Porque ele tem a capacidade de executar aquele modelo que ele aprendeu. Então, Sim. Se você me deu um modelo, legal, faço esse modelo. Agora, como é que eu faço para transcender isso? Aí que é essa mente superior. Tá. Então, normalmente, às vezes, tanto que você pega grandes físicos, químicos, às vezes eles tomam... tá lá no banheiro e falam, nossa, entendi, sabe? Tive um clique. Então, esse clique é quando você entra em contato com a sua mente superior. Uma pergunta, já que você falou isso. Porque acontece comigo, tá? Às vezes eu tô tomando banho, eu tenho que sair rápido do banheiro pra anotar ideias. Por que quando a gente tá tomando banho, e não sou só eu, né? Várias Contato pessoas... com a água. A água tem essa questão do fluxo? A água faz você entrar em fluxo. Então, às vezes, você pode ter as suas melhores ideias no banho. Viu, meninas? Porque eu pedi uma reunião, eu falei, Vera, eu preciso de uma reunião, porque sair do banheiro um monte de ideia, né?
Contando meus segredos. Acontece de você. Então, às vezes, por exemplo, se você tá travado, vai beber uma água. Toma um banho, né? Às vezes acontece isso comigo. Tipo, não tá saindo nada, eu paro tudo que eu tô fazendo quando eu tô em casa, assim, e vou tomar um banho, assim. Porque você precisa estar em conexão com essa mente superior, né? Digamos assim, né? Eu chamo de mental superior, né? Uhum. E o mental superior, ele é fluido e ele é criativo. Por isso que eu falei, ele tá fazendo de um jeito que você olha e fala assim, tá tudo errado, né? Então, não dá, o teu racional, às vezes, não capta como ele tá criando os processos. Quando você solta do racional e você permite a conexão com essa mente superior, aí você fala, nossa, agora faz todo sentido. Só que você precisa quebrar essa armadura, né, do racional. Porque é aquilo que eu falei, isso foi acontecendo na humanidade durante o processo, senão nós viveríamos do mesmo jeito que a gente vivia lá, né, no ano zero, né, lá em Jerusalém, e a gente ia estar criando sempre as mesmas casinhas de barro. E não é assim que funciona. Por quê? Porque o processo criativo humano, ele é capaz de transcender essas formas que tem ali como repetição para fazer de outro jeito. Só que essa capacidade de transcender, ela não vem pelo racional. Entendi. Entendeu? E aquilo que interessante também, eu estava visualizando aqui quando você falava. Então, talvez por isso também que, por exemplo, eu faço aquela imersão lá no Matutu que chama Florescer, né? E a gente trabalha muito essa questão do fluxo. Então, a gente tem lá o programa, mas cada programa é diferente um do outro, porque a gente literalmente vai no fluxo. E é perceptível, assim, a transformação, né, das mulheres que vão depois. Qual é a minha comparação? Quando a gente volta, por exemplo, para São Paulo, eu moro do lado da Avenida Paulista. E aí eu só vejo prédio, aquelas caixinhas e tal. E eu sinto claramente o meu processo criativo muito mais bloqueado aqui do que quando eu tô, por exemplo, lá nessa imersão. Eu voltei de lá com um monte de coisa desenhada, um monte de projeto escrito. Qual a conexão que a gente faz? Porque nós somos parte da natureza, né? Mas essa questão das formas também, da cidade, também dá uma bloqueada no nosso sistema? A cidade ela foi planejada para padrões repetitivos. Então, é óbvio que quando você chega aqui, você já chega num padrão repetitivo. Né? Porque é para você pega o ônibus todo dia, né? Vai para o seu trabalho, volta. Então, as cidades elas não são programadas ou estruturadas para criatividade. Né? E falando como arquiteta. Né? Porque existem cidades criativas hoje em dia que elas são desenhadas para estimular as pessoas no processo criativo delas. Então, algumas cidades da Inglaterra, algumas cidades da... Califórnia também, não? Califórnia também. Tem uma cidade na Suécia que eles estimulam essa criatividade. Então, você vê que eles têm espaço nos lugares que é para estimular esse lado das pessoas da criatividade. Então, você tem espaços de encontro. Por exemplo, aqui, onde que você vai se encontrar em São Paulo? Hoje em dia, tá quase tudo que você tem que, né? Tem que dar ingresso, né? Então, você não tem mais espaços de encontro com as pessoas. Você não tem espaços onde as pessoas podem expressar a sua própria criatividade. Então, é um espaço ali que você, vamos lá, todo dia. Então, tem esse movimento das cidades não serem programadas para isso. E a própria natureza, nos seus elementos, ela estimula quando você está ali. Porque tem os elementais, porque, né, tem todo um processo. E aqui, infelizmente, a gente tem muito menos essa riqueza, né, esse estímulo. Então, normalmente a gente tende a ficar com menos criatividade quando está na cidade. E até porque liga o botãozinho do robô, né? Aí, né, opa, robozinho, amanhã, 7 da manhã, amanhã, 8 da manhã. Então, quando você entrou lá na sua rotina é bom, mas também desconecta um pouco da criatividade. Então, ela essa dicotomia entre você ter rotina, mas aí você desconecta da criatividade também. Então, é um pouco esse movimento. É legal que eu fiz um desafio agora, né? Comecei até o dia do meu aniversário. Aqui, agora vocês estão assistindo o podcast já passou meu aniversário, que foi dia 20. Chama DRE, Disciplina, Rotina e Energia. Exatamente
para eu colocar isso em prática. Porque o que acontece? Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, Ju, pô, você é disciplinada, você medita todos os dias. Quantas pessoas falam por aí que gostaria, né, de meditar? Então, por exemplo, por que eu coloquei isso como disciplina, mas isso me ajuda a essa conexão? É quando eu me permito, por exemplo, agora eu tenho meditado com papel e caneta do lado, porque começa a vir download, começa a vir insights, projetos, né? Tanto que eu marquei lá um monte de coisas que eu quero fazer. Aí a rotina, que você falou, é importante? Mas às vezes eu não colocava uma rotina porque eu sentia que me limitava. Só que aí quando eu entendi, não, eu preciso ter um pouco de rotina. Né? Então, por exemplo, fazer algumas coisas no mesmo horário, ok, mas algumas, mesmo que eu não faça no mesmo horário, eu preciso fazer naquele dia. E essa questão da energia, que você começou falando sobre isso, e é o que eu acredito, que tudo é energia. Então, quando eu trabalho a disciplina, a rotina e a energia, o resultado vem. Sim. Né? Então, eu comecei a observar de onde vinham meus resultados, quando eu pratico isso. E aí eu lancei esse desafio, né? Então, compartilhei com o pessoal um pouquinho do meu dia a dia, porque faz muito sentido. E eu acho que como a gente fica, e eu falo pela minha experiência, né? Como eu ficava nessa briga, por exemplo. Então veio um insight, aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou fazer? Não dá pra fazer. Tá, se você for pro racional, não dá, mas se você recebeu, vai. Que aí, a coragem, né? O dragão da coragem que vem ali. Então, todas as vezes que eu recebi uma intuição e agi com o meu coração conectada com aquilo se materializou. Mas você vê que o racional deu uma... Quer dar uma boicotada. Dá uma boicotada, né? Interessante. É muito interessante. Então, aí eu percebo que quando não se materializou, é porque eu deixei o racional falar, não é possível. Né? Quando eu tirei o racional, por exemplo, ir lá conhecer o Tony Robbins, ir pra Escócia em 15 dias, coisas assim, flashes, quando eu tirei o racional e recebi a intuição e fiz, aconteceu. Então, esse é um processo desafiador pra gente, eu acho, como humano. E por isso que eu falo, a Marta conduz também sempre, né, as meditações, mas por isso que eu sempre falo da importância da meditação. Não importa qual você pratique, mas essa questão de você se reconectar com você, né? Pra mim, foi uma das coisas que transformaram a minha vida, assim, sabe? Até de confiar mais. Outro dia tava conversando com uma pessoa falou, e aí? Eu falei, eu tenho seguido a minha intuição, e aí é o que você explicou, né? Que é receber essa informação do eu superior, né? Ou da alma superior, como as pessoas falam às vezes, né? Mas não é muito fácil, não. É desafiador, né? Não, primeiro porque quando vem você fala assim, mentira. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Tá louca. Acho que tá louca. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então tem algumas dessas aí. Marta, pra gente agora, não queria, né? Mas a gente precisa ir pro final, né? Tem alguma mensagem? Eu vou te fazer uma pergunta final antes da gente, né, tocar. Tem alguma mensagem final, algum insight, algo que você quer falar? Enfim, agora faça o que você quiser. Bom, é só um convite mesmo, né? Em dezembro vai ter Reiki Xamânico Estelar, para quem quiser falar com os ETs. Dragon Coaching em janeiro. E, bom, recadinho Dragon para vocês que estão ouvindo. Liberty Dragon, a liberdade. Estou aqui para libertar das amarras da submissão e codependência. Vamos incentivar a fazer mudanças saudáveis na sua vida. Mulher, que bem apropriado, né? Aí, né, a gente faz o quê? Liberta! Né? Enfim, então esperamos que já tenhamos tido um bom presidente aí, torcendo para que as pessoas não entrem em guerra civil, e, enfim, mais paz e amor, que é melhor. Eu fico pensando, falo assim, gente, se a guerra resolvesse, o mundo já tinha resolvido. Então a guerra não resolve, galera. Vamos fazer de outro jeito. Vamos fazer por outro caminho, né? Martinha, eu sempre faço uma pergunta final pro pessoal, que é o seguinte, pensa assim, eu sei que você também acredita nisso, né? Hoje é o último momento você encarnado aqui, né? Você vai fazer a sua passagem. Se você pudesse deixar uma mensagem, você pode deixar uma mensagem para todo mundo. Todas as pessoas vão receber essa mensagem. Que mensagem que você deixaria? A mensagem que eu deixaria? Viva a vida com consciência, né? Aproveita. Porque ela é incrível, né? Eu acho a vida uma coisa muito incrível. Então, apesar de todo mundo, né, quando a gente está ali no nosso dia a dia e está na nossa pequenez lá, brigando com todo mundo, a gente não percebe o quanto ela é mágica. Mas a vida é muito mágica. E, de repente, quando você descobre e se permite que essa magia entre em você,
você pode descobrir vários eus que você nem sabia que tinha e várias dimensões que você não sabe que existe. Né? Então, reconhecer essa magia e devolver essa magia para você, se permitir viver essa magia, ela é muito bacana porque a Terra, toda a estrutura passa a ter um outro significado. E é muito legal tudo isso. É verdade. Eu acho que tem uma questão nossa, que me veio agora quando você falava, os filmes, né? Se você pegar os filmes, eles trazem muito isso, né? Todos, tipo, um que eu gosto muito, Doutor Estranho, já falei aqui várias vezes, o Pantera Negra também. Se a gente olhar os filmes, ele traz pra gente essa possibilidade da magia. Só que aí a gente fala, não, é lá no filme, lá na tela que eu tô vendo. Mas, na verdade, se eu crio essa tela na minha vida, eu também posso usar essa magia, né? E é uma magia no sentido de você não estar ali escravo só do seu tempo, escravo do que mandaram você fazer, escravo do... né, Liberty falando. Escravo do que quer que seja, né? E você fala assim, não, peraí, mas eu gosto da minha vida, eu gosto de mim, o que eu posso fazer de melhor do que eu tenho aqui, né? Falando de Steve Jobs, ele fez um Apple, um Macintosh, pô, né? Ajudou a humanidade. Então, né, quem sabe a gente não traz o nosso lado criativo e isso pode trazer uma coisa, porque o que o Steve Jobs fez na época, o outro Steve, né, os dois Steves, eles juntaram coisas que já existiam e deram um novo significado para aquilo. Sim. Mas aquilo foi genial. Então, eu acho que a nossa capacidade de ser geniais é muito grande. A gente que se apequena. É verdade. Né? Então, seja genial. Genial é a frase da Ana, né? Genial. Sejam geniais, porque isso... nisso que você vai vendo a magia das coisas, sabe? Não é no sentido de, olha só, transformei água em vinho. Não é isso, mas é nessa sua capacidade de você perceber que você consegue transformar coisas, fazer coisas incríveis. E acho que quando a gente consegue perceber essa capacidade de fazer coisas incríveis, é a hora que a gente está no nosso melhor. Concordo. Muito bom. Então, seja genial, viva a vida. E aí, pra gente fechar, a Martinha vai fazer uma conexão, é isso? Vamos lá fazer uma conexão. Estão preparados? Bom, então eu vou entrar nessa, tá, gente? Eu sugiro que vocês aproveitem também. Vamos embora. Como estava falando, a Terra tem uma consciência chamada Gaia, né? Enfim, pode ter outros nomes, Pachamama para os peruanos, os incas, e é a consciência da Mãe Terra, da Mãe Divina, né? Então, quando a gente se permite essa conexão com a Mãe Terra, a gente se permite pede a permissão para que a gente possa ser a gente mesmo nesse processo dessa existência. Então, é essa conexão que a gente vai fazer e estar aterrado para realizar as coisas aqui e não em um outro planeta. Afinal, escolhemos estar aqui, né? Estamos aqui, então vamos lá. Então, eu quero que vocês fechem os olhos, respirem, soltem o ar. Percebe o seu coração. Percebe que o seu coração vibra e tem batidas. Percebe que a terra tem batidas do coração pelos seus pés. Você vai permitindo que a vibração da terra entre em ressonância com a vibração do seu coração. Você vai descendo até o centro da Terra, um cristal de luz.
você é recebido pela Grande Mãe. Permita que o seu coração agora se torne um só com o coração dela. Ana Anamaka, Ana Anamaka, Ana Anamaka. E junto com a Mãe Terra, com a sua existência, que você possa fazer o seu melhor, ser o seu melhor na vida que ela te permite. Nutre, cuida de você e que o amor dela possa nutrir o seu coração. E ela te deixa um presente que vai para dentro do seu coração e que você se lembre de ser um grande tesouro de luz encarnado aqui na Terra. Que assim seja. Bati até meu nariz no microfone. Tá bem? Ai, ai. Olha, eu falei que este podcast ia ser diferente. Então, cumpri comprometido, né? Martinha, gratidão por falar, Gratidão. né, permitir falar tanta coisa legal. E tomara que muita coisa faça sentido, né? Para algumas pessoas, acordar outras. Fazendo o nosso papel, né? É. Pessoal, pra gente fechar, quero... Quem tá ouvindo no Spotify, assiste no YouTube, porque, né, tem alguns pedaços que é legal vocês verem. Quem tá assistindo no YouTube, deixa um comentário aqui, ou manda pra alguém. O mais importante, eu acho que o recado que eu sempre passo com o podcast é a gente entender, né, a gente compreender, na verdade, compreender que a espiritualidade faz parte da nossa vida, né, que nós somos a espiritualidade independente do que você faça. Então, eu sempre falo isso, eu acredito nisso, que nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, cada podcast, cada episódio, eu trago um convidado que me ajude, né, que eu aprenda também, que a gente tenha essa troca, mas principalmente que deixe uma mensagem relevante, uma mensagem impactante, de uma forma leve, divertida, enfim, para as pessoas que estão prontas e que estão buscando por isso. Então, aquela frase, né, tudo que você procura também está te procurando, eu acredito muito nisso. E, Martinha, de novo, gratidão imensa. A gente sempre termina com o namastreta aqui. E até porque o namastê é isso, né? É. Eu vejo você em mim, eu vejo meu outro eu, né? É, e ó, eu não falei isso, vou falar agora só pra fechar. O nome Namastreta saiu no Happy Hour Dragon lá com a Marta, né? Vocês já viram, a Geisa já participou aqui do podcast, mas foi lá no Happy Hour Dragon que saiu e eu só simplesmente segui a minha intuição, trouxe papel, cheguei pra agência e falei, galera, vamos fazer isso acontecer e aconteceu. Tá bom? Então, gratidão imensa. A gente se vê no próximo episódio. Gratidão, Martinha. Gratidão, Tchau. beijo, tchau.